Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Nesta aula, vamos falar do módulo 4, Internet, Tecnologias Digitais, Cidadania Digital e Direitos Digitais. E vamos falar da unidade 2, que tem como tema Educação, Territórios Educativos, Cidadania Digital e os Direitos Digitais. Então, aqui são as principais ideias e conceitos que serão trabalhados nesta unidade. A cidadania digital, vou falar um pouquinho desse conceito, os direitos digitais, as competências da cidadania digital, alguns elementos da cidadania digital e o manifesto pela cidadania digital. Então, para iniciar, nós sempre tivemos essa ideia de que as tecnologias elas são assim ferramentas neutras, né? Sempre pensamos apenas na sua dimensão instrumental. Então nós observamos que ao longo do desenvolvimento da cultura digital, nós observamos essas tecnologias como elementos de mediação, né, com a realidade. Então, essas tecnologias que ampliam as nossas capacidades, as nossas possibilidades, né, o nosso contato com as pessoas, né, o nosso impacto sobre a natureza. E sempre achamos isso, que era apenas um instrumento que eu faço uso, né, e um instrumento, muitos autores falam desse uso instrumental e neutro, como algo que não tenha capacidade de interferir na minha vida, no meu modo de pensar. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que essas tecnologias que nós usamos o tempo todo, praticamente, elas vão exercendo algum tipo de influência sobre a nossa vida. Elas vão alterando, né, a nossa forma de comunicação, de trabalho, de pensamento. Então, por isso que hoje temos esse olhar sobre a cidadania digital. Então, esse fenômeno do humano hoje, ele não pode mais ser entendido fora do seu diálogo com a tecnologia, porque tudo que nós fazemos hoje, né, principalmente nós professores, estudantes, nós estamos, né, o tempo todo utilizando essas ferramentas, né? Então, observamos que com o tempo, né, por meio do desenvolvimento de todas essas ferramentas, as tecnologias têm alterado a realidade humana em todas as áreas possíveis, né? Aquilo que eu já disse no início do módulo, ocorreu uma mudança cultural. Então, nós temos uma cultura que passou a existir com a invenção da internet. Então, com essas relações que nós temos aí, hoje nós somos assim mediados por essas tecnologias. Então, surgiram outros elementos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. O exemplo aqui colocado pelo Di Felice, nós convivemos com algoritmos, né, com um dispositivo de conexão, né, que na verdade é conexão contínua, estamos o tempo todo conectados, né, o Big Data, que é essa quantidade enorme de informações que nós temos, e também a inteligência não humana, né? Na verdade, a inteligência artificial, que atualmente tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Eles contribuem para definir quem nós somos, né? Então, é muito importante a gente perceber que hoje essas tecnologias fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida. E quando a gente fala, né, sobre essa questão das tecnologias não serem neutras, né, então essas arquiteturas, esses ecossistemas de interação digital, eles são compostos por diferentes tipos de redes de dados e de inteligência, então os vários tipos de inteligência. E eles mudaram as nossas condições de vida para sempre. Então é muito importante a gente perceber que houve toda uma transformação, né? Então, esse processo de informatização que nós temos na sociedade, né, e não é restrito a um país, a uma região, praticamente o mundo todo ele está envolvido nesse processo de informatização, ele promoveu um novo tipo de acesso ao mundo, né, por meio da interação com uma quantidade infinita de dados, que eles são acessíveis principalmente por causa das tecnologias, dessas mediações inteligentes de algoritmos, de softwares e de robôs. Então, nós temos a internet das coisas aí que estão o tempo todo, né, objetos, coisas, né, do nosso dia a dia, que muitas vezes passam desapercebidos, mas eles estão, né, se comunicando, enviando e recebendo informações.
E uma coisa muito importante também que o Di Felice trata, né, esse autor que fala da cidadania digital, ele fala dessa difusão, né, dos sensores, a construção de redes informativas de coisas, que é a internet das coisas, né, e o automatismo das relações entre grande quantidade de dados, que é o Big Data. Tudo isso produz um protagonismo que não é mais só humano, é extra-humano, é a inteligência humana mais a inteligência artificial. E isso se caracteriza, né, por formas específicas de interação não mais ativadas após um comando nosso. Então, não é o ser humano mais que está no controle. Muitas das tarefas que eram desenvolvidas por seres humanos passaram a ser desenvolvidas pelas máquinas, pelos robôs, pelos computadores, pela inteligência artificial. Então, não é mais essa supremacia, essa exclusividade da inteligência humana sobre as coisas. E aqui, só para a gente relembrar um pouco do desenvolvimento da internet até chegar nessa internet gerida por inteligência artificial. Então, nós tínhamos a Web 1.0, que era mais informativa, era um grande repositório, né, um banco de dados ali, de informações que as pessoas acessavam. Os usuários eram pessoas que acessavam essa rede para obter determinadas informações. Não era uma internet muito popular, ela era restrita a determinados grupos. Depois nós tivemos a Web 2.0, que já começou a ter as redes sociais, passou a ser uma web muito mais participativa, as pessoas aqui alcançaram o auge da interação, né? As pessoas começaram a participar, interagir, se comunicar, serem capazes de produzir conhecimentos, informações. A Web 3.0 já é uma web semântica, ela já começou a ser baseada na inteligência artificial. Aqui, os usuários não são apenas as pessoas, já começou a ter a inteligência artificial. Depois nós tivemos a internet das coisas, né? Não apenas formado por pessoas. Na verdade, essa internet das coisas são os objetos, né? As pessoas têm fechaduras, alarmes, aparelhos inteligentes que estão conectados à internet e estão enviando e recebendo informações, muitas vezes sem nós termos, né, conta disso. Então, essa inteligência artificial baseada nesses sensores, né, que tem nesses aparelhos que enviam essas informações, né, na rede. E nós temos também um desenvolvimento muito grande da internet, que nós temos a internet de dados, que hoje tudo que tem na internet, né, são dados, até as nossas informações, quem nós somos, o que fazemos, tudo isso se transformaram em dados. Então, nós temos uma convivência também com esses elementos artificiais, os algoritmos que vão gerando ali as informações, os conteúdos, de acordo com aquilo que eles acham que a gente está interessado. Então, você clica ali numa roupa, num calçado, depois gera aquele monte de produtos para te oferecendo, você gera um tipo de conteúdo, aí depois aquele conteúdo vem gerando para você. Então, tudo isso não são pessoas que estão fazendo esse trabalho, é a inteligência artificial. Então, vocês observam como que a internet foi deixando de ter essa exclusividade do ser humano e agora também é gerida, né, principalmente hoje pela inteligência artificial. E aqui eu coloquei um exemplo, né, um exemplo bem atual, porque depois da criação, do lançamento do Chat GPT, nós tivemos assim muitas, né, polêmicas em torno da inteligência artificial. E eu coloquei esses dois exemplos aqui. Essa primeira é uma foto do Papa, né, Francisco, com a roupa, né, e fica, até eu, quando eu vi, eu falei, nossa, ele está moderno, né, ele colocou essa roupa, tal. Então, aqui foi criada a inteligência artificial, colocou esse casaco. Existem outras imagens dele também, né, mas para mostrar, assim, que você pode alterar a percepção que você tem da pessoa, né, você vê a pessoa com a vestimenta de um jeito e no outro dia ela está de outro, né, então, como que a inteligência artificial também ela altera essa realidade, né? Que você imagina uma coisa e depois é outra. E o mais recente, que é aqui no contexto brasileiro,
esse comercial da Volkswagen, né, que trouxe de volta, assim, entre aspas, a Elis Regina, que já faleceu há praticamente 40 anos, né? Então, eu deixei o link aqui, eu vou deixar nos slides, se vocês não viram, é só procurar lá, né, no YouTube, propaganda da Volkswagen Brasil, 70 anos da empresa no Brasil. Então, tem um link aqui, mas vocês podem olhar, se quem tiver interesse. Eu não quis colocar aqui na nossa aula, porque eu só quis dar um exemplo, tá? Só para vocês perceberem, nesse comercial existe a mãe e a filha cantando junto, mas a mãe já está falecida há um tempo. Então, trouxe toda essa polêmica. Por um lado, as pessoas, de modo geral, adoraram o comercial, porque relembraram, né, da sua infância, alguns da sua adolescência, que tinham contato com essa cantora, a música, que é uma música muito interessante e tal. Então, esse tom nostálgico do comercial. Então, muitas pessoas apenas se restringiram a isso. Ah, eu amei, eu achei lindo o reencontro da mãe e da filha, tal. Por outro lado, existem várias pessoas que já chamaram atenção para a questão da autorização para o uso da imagem. Então, se em vida, né, nós temos qualquer pesquisa que a gente vai fazer no TCC, numa pesquisa, se você vai gravar a voz de uma pessoa, se você vai gravar a imagem da pessoa, você tem que pedir autorização. Então, você não pode usar a imagem de qualquer jeito. Se alguém usar a sua imagem sem sua autorização, você pode processar aquela pessoa. E nesse caso, a mulher já está morta e a família autorizou o uso da imagem. Então, até que ponto eu posso autorizar o uso da minha imagem ou alguém autorizar o uso da minha imagem? Porque aqui ela foi colocada no comercial de carros. Inclusive, tem uma polêmica também com relação à fábrica de carros. Vocês podem pesquisar depois, se vocês quiserem. Mas o interessante é a gente perceber, né, até que ponto alguém pode decidir sobre a minha imagem. Ela pode estar em qualquer propaganda, em qualquer filme, né, em qualquer outra chamada que alguém quisesse colocar. Outro ponto é o limite da inteligência artificial. Já tem um tom alarmista de pessoas que falam que a inteligência artificial pode até dominar o mundo, né? Então, nesse caso, trouxe uma pessoa de volta. Então, quais são os limites, né? Então, quem será a próxima pessoa que eles vão trazer de volta? Então, isso para vocês verem como essa questão da gente imaginar que a inteligência artificial, né, que a internet, ela pode exercer essa influência na nossa percepção. Algumas pessoas ficaram pensativas e preocupadas porque elas tiveram uma sensação ruim de ver uma pessoa, né? Fizeram aquela técnica do deepfake, que você pode colocar a imagem, né? Um rosto em cima de uma outra rosto, e aí parece que é aquela pessoa, mas não é. Então, esses limites da inteligência artificial, de como a internet interfere na nossa percepção da realidade. E o que também ficou nessa polêmica foi o uso da imagem de uma pessoa morta para publicidade. Por mais que ela tivesse autorizado o uso da imagem, mas por ser uma cantora, será que ela concordaria? Então, são várias polêmicas, e esse é só um exemplo, tá? Existem outras situações que vocês podem observar que estão sendo, assim, debatidas, e é importante debater, que até que ponto, né, eu posso autorizar ou não o uso da minha imagem. Inclusive, já tem artistas que já colocaram em testamento, por exemplo, proibindo o uso da sua imagem após a morte. Então, talvez agora vai ser uma tendência de pessoas, né, prestarem mais atenção com relação ao uso da imagem. Então, ver como que a internet ela pode promover toda essa discussão e pode infligir também, né, a questão ética. Será que eticamente é legal? A questão da responsabilidade com relação à imagem de outras pessoas. Então, tudo isso são questões que passam, né, que é o tema que eu vou tratar hoje, pela cidadania digital. E aqui, só para a gente relembrar um pouquinho, antes de falar da cidadania digital, relembrar o conceito de cidadania. Então, todos nós somos cidadãos brasileiros, né? Então, é essa qualidade de ser cidadão, que nós fazemos parte de uma comunidade, de um grupo, e nós exercemos ali direitos e deveres, né? Por exemplo, nós temos direito às nossas liberdades individuais, à participação política, à dignidade da vida humana, a ser tratado, né, todos com igualdade. Então, nós temos inúmeros direitos, né, que nós exercemos no nosso dia a dia como cidadãos, independente se você está ou não na internet. E aí, quando a gente fala
dessa nossa participação na sociedade, nós temos a cidadania digital. A cidadania digital, ela procura levar esses direitos e deveres para o contexto da internet. Porque quando a internet foi criada, a gente tinha cada coisa absurda. Pessoas que colocavam uma foto de 20 anos atrás, inventavam umas coisas, né? E a gente percebe que até hoje tem um pouco dessa ideia de que a internet é terra de ninguém, que você pode fazer o que quiser, que aquilo que você escreve na rede social, que você posta, ela não vai repercutir na sua vida pessoal. Mas é uma ideia errada, porque hoje muitas pessoas, por um discurso de ódio, usar a imagem devida de alguém, elas podem responder criminalmente, né? São processadas, pagam indenizações e tudo mais. Então, essa cidadania digital se refere às normas de comportamento adequado e responsável em face do uso de tecnologias. Então, usar as tecnologias com consciência, com responsabilidade, com ética e segurança. Quando a gente fala também dessa ideia de cidadania digital, a gente sempre lembra do conceito de cidadania digital na questão de participação política, principalmente na hora de você votar em alguém, né? Sempre ele pensa, eu sou cidadão, vou exercer meu direito, votar. Não é só isso, né? Então, essa participação política também não se restringe apenas ao ato de votar, a sua participação na sociedade, né? Quando você procura ali reclamar os seus direitos, desenvolver uma prática para um movimento, né, social. Então, tudo isso está envolvido na participação política. E com as ferramentas digitais, essa participação ela é maior. Você consegue hoje criar um perfil numa rede, um canal, e você defender uma causa, e você reclamar sobre alguma situação que está acontecendo na sua cidade ou no país. Então, essa participação política ela é potencializada por meio dessas tecnologias. E aí, como eu disse para vocês, alguns direitos que nós temos, né, dentro da própria internet, a liberdade de expressão, a privacidade, a segurança dos nossos dados, a autoria das nossas criações, né? Nós temos direitos autorais e nós temos também os deveres. Nós temos algumas normas que regem a internet no Brasil. Um exemplo é o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil significa que é a primeira lei, né, sobre a internet que foi criada no mundo, foi criada em 2014, né, e aí ela começou a regulamentar esse uso da internet. E temos uma mais recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. São duas leis que eu acho que bem importantes, principalmente para tratar dos nossos dados, das nossas informações que são colocadas na internet. Então, aqui, para a gente começar a falar desses direitos, eu coloquei inicialmente uma informação sobre a ONU que decretou ser direito de todos os indivíduos procurar, receber e transmitir informações e ideias de todos os tipos através da internet. Então, a pessoa tem direito a utilizar esse meio. Porque, observe, se você é uma pessoa que tem acesso à internet, que consegue obter informações, se comunicar pela internet, imagina se você não tivesse esse direito, se você não tivesse condições. Então, por meio do Marco Civil, principalmente, colocou isso como um direito. Então, começou a ter investimentos para que haja mais condições, né, de rede de transmissão, questão de o preço, né, dos aparelhos, né, dos pacotes de dados, tudo isso ser mais acessível para que mais pessoas tenham condições. Né? Então, isso é muito importante falar sobre essa importância da internet para o exercício da cidadania. Tá? Então, aqui permite que os indivíduos tenham esse direito à liberdade de opinião e expressão e também promover o progresso da sociedade como um todo, porque quando as pessoas têm acesso a essas informações, a esses serviços que estão disponíveis, eles também se tornam mais cidadãos. E depois nós temos um outro, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala também que as pessoas têm direito, né, de ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por meio de quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, nós temos também
essa ideia da liberdade de opinião e expressão. Aí depois vocês podem observar qual é o sentido desse conceito de liberdade de opinião e expressão, que hoje está um pouco polêmico também, mas nós temos a Constituição que regulamenta como que deve ser esse direito de liberdade de opinião e expressão. Então, esse direito envolve a emissão, a transmissão, a veiculação, o armazenamento e publicidade da informação. Então, depois a gente tem essa liberdade, mas nós temos assim uma liberdade com uma barreira, até quando você não ofende ninguém. Quando você começa a ter uma liberdade de expressão, que você ofende a honra ou alguém, aí já não é mais liberdade de expressão. Tem uma lei também que regulamenta, uma lei brasileira que regulamenta, a Constituição, no caso, que regulamenta isso aí. Depois nós temos uma lei que foi criada antes do Marco Civil, mas ela era apenas voltada para delitos informáticos. Então, essa lei ela alterou o Código Penal, que não previa crimes virtuais e delitos informáticos, porque foi criada já há um tempo, quando não existia internet. Então, com isso, houve essa tipificação desse crime. Então, passou a existir os crimes cibernéticos, principalmente quando alguém invadia o computador de outra pessoa e pegava ali algum conteúdo sem informação. Nesse caso, foi uma atriz bem famosa, que, segundo ela, levou o computador para consertar, e a pessoa teve acesso a fotos, imagens dela e divulgou aquelas imagens sem autorização. Então, essa foi uma lei exclusivamente para essa questão de invasão de dispositivos. Então, com relação ao Marco Civil da Internet, nós temos o artigo 4º, que ele disciplina sobre o uso da internet no Brasil, né? E o objetivo dessa lei também é promover, o direito de acesso à internet a todos. Então, é considerado um direito e também foi elaborado em 2014, já faz um tempo, quase 10 anos. Então, com isso também houve uma democratização do acesso. Se formos comparar os dados, desse período com hoje, nós temos um número muito maior de pessoas que têm acesso à internet. Então, hoje os aparelhos são mais acessíveis, os planos de dados são mais acessíveis, tem empresas que já oferecem Wi-Fi free, então você vai no mercado, numa loja você tem mais acesso. Então, esse direito que as pessoas têm de acessar a internet para fazer aquilo que ele tem interesse. O outro ponto, o acesso à informação por meio da internet. Então, isso é muito importante, a informação, ao conhecimento, a participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Então, esse ponto é importantíssimo. Primeiro, porque as redes de TV, principalmente TV aberta, elas não têm mais o alcance que elas tinham antigamente. Antes você pensava em TV, era só uma emissora que dominava, então todo mundo assistia aquele canal. Hoje isso já foi se diluindo, então tem uma parcela de pessoas que ainda assistem a TV aberta, mas tem uma grande parcela que não assiste mais televisão, que acessa a informação apenas pela internet. E dependendo do tipo de serviço, ele é até mais eficaz na internet do que na TV aberta. Então, principalmente o acesso à informação, que é muito importante. E hoje as pessoas têm informações sobre todas as situações que ocorrem nas notícias, os assuntos públicos, os assuntos políticos, questão econômica, questão ambiental, todas essas informações estão na internet. Outro ponto também que está ligado nesse artigo 4º é que haja o incentivo para as pessoas utilizarem, já que é considerado um direito, é importante que haja a inovação e o fomento à difusão de novas tecnologias e modelos de acesso. Então, é importante ter aparelhos mais acessíveis, ter tecnologias mais acessíveis para que as pessoas possam utilizar. E um ponto também que é importante é a adesão a padrões tecnológicos abertos. Aqui é muito importante, eu falei na aula anterior sobre os recursos educacionais abertos. Então, padrões abertos que não têm esse direito de um grupo de pessoas, Então, com isso também se amplia a possibilidade de comunicação, de acessibilidade, interoperabilidade entre aplicações e bases de dados, Isso significa que você pode ter
por exemplo, possibilidade de acessar uma informação no celular, no computador, num tipo de, né, todos os tipos de celular você consegue ter informação, então não fica restrita a só um tipo de empresa ou de aparelho. Então, com relação à cidadania também digital e o acesso a serviços que hoje são essenciais a qualquer pessoa. Então, nós temos a igualdade, a liberdade de expressão, a segurança, serviço de saúde, direito à informação, todos esses serviços, muitas vezes, eles dependem exclusivamente do acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, você não tem como acessar esses serviços. Depois também com relação à infraestrutura, que eu já falei, né? Tem que ter essa infraestrutura mínima que a gente consiga acessar a internet. Então, hoje, apesar de haver um grande número de pessoas que têm acesso, temos uma parcela de quase 30% da população que não tem acesso à internet. Então, é importante a gente pensar que não é uma coisa democrática, todo mundo tem acesso. E essa questão de favorecer que as pessoas tenham acesso é uma responsabilidade do Estado, criar políticas públicas que garantam o acesso à internet e a inclusão digital do cidadão. Então, tem que criar políticas e programas que incentivem as pessoas a utilizarem a internet e também que incluam essas pessoas que estão fora. Essa inclusão digital é um ponto muito importante, né? Porque, assim como eu falei, se você não tem acesso, por mais que você tenha um aparelho, se você não consegue se conectar, você está fora desse mundo digital. Então, essa inclusão, ela envolve a possibilidade de acesso, que é o primário, a primeira coisa você acessar, mas também não adianta nada você ter acesso à informação e você não saber trabalhar aquela informação. Então, tem que haver também o desenvolvimento de habilidades para apropriação e usufruto adequado da tecnologia. Então, aqui passa pelo letramento digital, né, por você aprender também a fazer esse uso crítico, ético da tecnologia. Então, é muito importante que desde a escola o estudante já vai adquirindo essas habilidades, porque a gente sabe que depois de adulto é mais difícil de formar essas habilidades. Então, é importante que a escola também contribua no desenvolvimento dessas habilidades para se apropriar e, principalmente, né, que está até na competência da BNCC, de forma crítica, reflexiva e ética. E outro ponto que é importante, né, com essa sociedade da informação que está se desenvolvendo, essa digitalização, virtualização das relações, né, a inclusão digital ela passou a ser associada à efetivação de direitos humanos. Então, é muito importante esse ponto, né? É um direito, assim como você tem direito a outras coisas, a inclusão digital também, a participar desse mundo digital. Porque esse mundo digital é como se fosse um novo território. Então, se você não tem essa questão de ter os aparelhos, de acessar, você está fora desse, você está excluído desse ambiente, né? Nós temos os principais elementos da cidadania digital. Então, eu vou colocar em 5, tá? Existem outros elementos, mas eu coloquei só os principais. Um é a etiqueta digital, a lei digital, direitos e responsabilidade digital, saúde e bem-estar digital e a segurança digital, que é a autoproteção, né? Porque a gente sabe que pode estar vulnerável na rede também. Então, para iniciar, eu gosto sempre de trazer esse, que é a etiqueta digital, ou também chamada de netiqueta. É uma etiqueta que se recomenda observar na internet. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, existem algumas expressões, por exemplo, escrever tudo em caixa alta, né? As pessoas veem isso como ofensa. Então, a forma de você se comunicar, você vai enviar áudio para todo mundo, né? Tem gente que só se comunica por áudio, mas tem gente que odeia ouvir o áudio, não pode ouvir o áudio quando você quer. Então, essa expressão netiqueta, ela junta a palavra net, que é rede, com etiqueta. Então, essas normas que devem ser observadas. Então, observe que muitas vezes as pessoas não têm esse respeito a conversar na internet com as pessoas. A gente vê muitas pessoas se ofendendo, né, tratando mal, depreciando a imagem do outro. Então, às vezes é um conteúdo que não tem nada a ver, a pessoa vai lá e coloca um comentário. Então, são coisas assim, são como a gente deve se comportar na internet. E eu acho que é importante também que a escola trabalhe isso, porque existe também uma negação
dessa internetês que as pessoas falam, né? Essa linguagem da internet, quando você vai usar na escola, não pode escrever VC, não pode escrever PQ, porque já abreviações que a gente põe na internet, né? Então, trabalhar também isso na escola até é interessante, assim como a gente usa gírias, né? Saber utilizar essas regras, esse internetês, né? Essas formas de expressões que são específicas da internet. Um outro ponto é direitos e a responsabilidade digital. Então, hoje é muito importante trabalhar, assim como eu tenho direito de ter acesso à informação, mas no meio de tudo isso, um ponto que é muito grave são as fake news ou a desinformação, que são essas notícias falsas. Às vezes não é totalmente falso, mas é uma notícia tendenciosa que leva você a pensar de um determinado jeito. Isso tem contaminado as relações das pessoas na internet. Tudo que você vai fazer hoje você tem que falar, mas será que é mesmo, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? É trabalhado bastante nas escolas, mas eu acho que tem que ser além disso, né? Trabalhar como você lidar com isso, como você, né? Porque às vezes a pessoa pega, por mais que ela sabe que é fake, aquilo fica ali. Então, e sem contar, às vezes que as pessoas publicam, né? Compartilham sem checar aquela informação. Outro ponto são os perfis, né, das redes sociais, que são todos conduzidos por robô, né? Os algoritmos ali, eles vão gerando aqueles conhecimentos, né? Muitas vezes o perfil é falso, né? E aquilo vai multiplicando ali. Você às vezes você está até às vezes seguindo o perfil falso, comentando o perfil falso, né? E geralmente o perfil é falso justamente para ele poder disseminar notícias ou informações que não são interessantes. Né? Uma das redes sociais que mais tem isso é o Twitter, né? Se bem que eles dizem que tiraram muita coisa, mas ainda tem. O WhatsApp também chega muito conteúdo automático para a gente, né? Mensagem que já foi encaminhada muitas vezes e você está recebendo aquilo ali. O Telegram também, uma outra rede social que é bem problemática com relação a isso, né? E esses robôs aí são programas de computador, né? Inteligência artificial. Eles rodam aquelas informações, eles enviam milhões de vezes se for necessário, porque eles são programados para enviar aquelas informações, né? Então é um ponto importante a gente perceber. E mesmo, gente, assim, apesar de ter as páginas de perfil falso, tem as páginas verdadeiras, com pessoas verdadeiras que estão desinformando as pessoas em várias coisas. Principalmente esses influenciadores digitais que querem vender produtos que podem fazer mal para a saúde, coisas que não são assim, até coisas fora da lei. Eu já vi exemplo de influenciadores fazendo propaganda de casas de apostas, então a gente tem que tomar cuidado com essa responsabilidade na internet, a responsabilidade digital. Depois nós temos a saúde digital, que é o nosso bem-estar físico e psicológico, quando a gente usa a internet. A gente sabe que os principais problemas físicos, né, estão ligados à visão, que você ficar muito tempo na tela do celular ou do computador pode causar aquela luz, né, excessiva. É claro que você pode usar um filtro, mas mesmo assim você está sujeito a isso. A questão da postura, que às vezes a pessoa, quando usa muito celular, fica com a cabeça inclinada. A LER, né, quando você digita muito ali, essa lesão por reforço repetitiva, que é a LER, então você fica clicando, digitando muito, você pode desenvolver, né, uma atrofia nos dedos. Então, vários outros, né? Tem gente que tem problemas auditivos, porque usa o fone de ouvido com som muito alto. Então, são várias questões aí que é importante observar quando a gente usa muito, né? Principalmente o telefone celular. E nós temos também o bem-estar psicológico. Então, muitas pessoas têm a questão do tempo de tela, tá o tempo todo na frente de uma tela, a dependência tecnológica, o cyberbullying. O cyberbullying é muito sério, porque antes as pessoas tinham o bullying, né, que já era uma coisa bem séria, mas ele ficava restrito à escola, então ele sofria um bullying na escola, aí às vezes conversava ali com a família, né, com as pessoas envolvidas, mas hoje ele pode alcançar uma dimensão assim irreparável, porque você pode fazer um bullying de uma pessoa e colocar na internet e é quase impossível você tirar aquele vídeo, aquela imagem, né? A gente observa muitas pessoas que entram em depressão e vários problemas, né, psicológicos por causa do cyberbullying. E sem contar os problemas de depressão, de ansiedade, de pessoas que
ficam muito tempo na internet, ficam vendo aqueles padrões, sabe, de determinadas pessoas, de beleza, disso, daquilo, e ela vê que ela não consegue entrar naquele padrão, então ela também começa a ficar depressiva, ansiosa. O distúrbio da autoimagem, que você sempre quer usar um filtro para você reparar alguma coisa do seu rosto, e aí você fica ali sempre naquilo. A pessoa que quer fazer uma dieta maluca para ficar magro, porque alguém da internet que o influencia também é. Então, são várias questões. E isso aqui, gente, é muito mais grave quando é com crianças, tá? Porque como a gente está no contexto, né, educativo, a gente pensa na criança. Então, todos os problemas aqui, eles também acometem as crianças. Então, é muito importante que a escola também trabalhe esses aspectos com as crianças. E sem contar que são os riscos, né, que as crianças e adolescentes sofrem quando estão na internet. São os riscos online. Então, são inúmeros riscos. Eu vou deixar ali no final da videoaula, e depois vocês podem acessar os slides, vários sites que auxiliam a gente entender um pouco quais são esses riscos que as crianças sofrem na internet e quais são as recomendações para trabalhar para as crianças se protegerem desses riscos online. E aqui eu coloquei, olha, com relação à saúde, né, na era digital, tem uma cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, é um material bem interessante. Eles tinham feito um material antes da pandemia, falando sobre a questão do tempo de tela. Aí na pandemia eles fizeram uma ressignificação desse tempo de tela, então o tempo de tela ali, eles fizeram uma mudança, não é importante o tempo, mas sim a qualidade da tela. Se você está numa tela, mas você está estudando, produzindo, ok. Mas se você está numa tela há muito tempo e não está produzindo, então é mais problemático. A safernet.org também é um site bem interessante, que ele tem várias informações sobre crimes sexuais e a defesa das pessoas. Crimes virtuais e também incluindo sexuais. Então, tem ali pessoas que têm invasão da privacidade, fotos que são vazadas, principalmente de crianças que têm acesso, né, a esses pessoas que têm acesso a esses conteúdos. Então, ali tem lugar para você fazer a denúncia, para você pegar os telefones e os links para você fazer a denúncia. Então, eles têm toda uma orientação, mas um ponto que eu acho importante ali são vários crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes, principalmente esses crimes sexuais. A Central de Segurança do Facebook também, e de outras redes sociais, eles têm informações também sobre essa questão da saúde digital. Para você denunciar um conteúdo, para você... ali explica várias coisas. Então, eles vão, de acordo com as normas que as próprias redes têm, eles vão orientando também as pessoas. Tem um outro material também, que é Internet com Responsa. Ele é do CETIC, né, um órgão que ele controla a internet, tem várias pesquisas, várias publicações, e eles têm vários guias, que são guias bem acessíveis, assim, em forma de linguagem, história em quadrinho, uma linguagem bem acessível para criança e adolescente. Então, eles têm cartilhas sobre compras, redes sociais, eleições. Então, esses materiais eles vão informando as pessoas sobre vários assuntos com a linguagem que é adequada. Então, com relação a outro ponto, a segurança digital se refere à proteção, né, das atividades que nós realizamos na internet. Então, é importante a gente ter um antivírus instalado no nosso computador ou celular, você ter backup ou cópias de segurança, muito importante isso. Eu, além do backup, que eu tenho um HD externo, eu ponho um backup na nuvem. Então, eu lá no Google Drive, né? Eu tenho esse Drive justamente para fazer cópias de documentos que são importantes, né? Uso de sites, de software e aplicativos que são confiáveis, existem algumas ferramentas para a gente saber quando o site é confiável ou não. Esse risco que a gente tem de receber links, né, ou anúncios no nosso celular e a gente clica, então pode instalar um vírus, algum programa ali espiando no nosso celular ou computador. Então é muito importante trabalhar com a segurança, porque muitas pessoas, né, perdem contas, perdem dinheiro, perdem o WhatsApp porque eles clicam nesses sites ou links suspeitos e podem, né, pessoas invadir ali o seu aparelho.
Então, como cidadãos digitais responsáveis, nós devemos proteger a nossa informação de terceiros que almejam provocar danos ou perturbações. Então, é muito importante, porque as pessoas podem acessar dados, né, fotos, documentos e também serviços de banco, né, que às vezes é o que mais causa prejuízo nas pessoas. E para finalizar essa videoaula, eu vou falar um pouquinho desse Manifesto pela Cidadania Digital. É um documento bem interessante que foi criado assim para ter essas reflexões sobre essas mudanças, né, que são causadas pela web e pelas redes digitais na nossa vida como cidadão, na nossa participação como cidadãos e nos processos decisórios na política em geral. Então, esse documento foi lançado em 2018 por esse autor Di Felice, né, e outras pessoas que fizeram junto, e ele tem vários pontos, mas o ponto que eu quero tratar aqui é o quarto ponto lá do documento, que é educando para a cidadania digital. Aqui que entra o papel da escola, né, para a gente perceber que hoje as atividades de conhecimento, informação, tudo isso está imbricado ali na rede, né? Tudo está na rede. Então, o conhecimento, ele está se tornando inseparável da rede. E você não consegue realizar muitas das funções sem estar acessado. Até tem alguns autores que falam do fim da internet, o que vai acontecer se a gente não tiver internet, porque tudo está na internet hoje. Tá? Então, é muito importante que, por meio da educação, a gente tenha acesso aos direitos, aos privilégios e às obrigações para interagir na rede. E ele coloca como ponto principal aqui o que significa educar para a cidadania digital. Então, significa, né, educar para que as pessoas tenham uma participação responsável, para uma interação consciente e para construir as habilidades de todos em um mundo cada vez mais conectado. Então, resumindo, educar para que as pessoas utilizem a internet de forma ética e responsável. Isso é um ponto muito importante a ser trabalhado, que ainda não está presente nas escolas, mas que tem que ser desenvolvido cada vez mais. Aqui são as referências e tem alguns sites de apoio que eu coloquei também. Muito obrigada. Até mais.